Já pararam pra pensar o quanto nós nos desmerecemos? E o quanto a gente já desvalorizou o nosso sentimento? Hoje o assunto vai ser esse. Pesado. Nós somos o Bom, quando paramos para refletir sobre, eu comecei a voltar muito lá atrás, na infância, né? E o quanto as pequenas coisas nos causam vergonha e timidez, né? Eu lembro que teve uma época, quando eu era pequeno, assim, que eu gostava muito de dizer, não sei se eu gostava, mas eu gostava de dizer que eu gostava de dipirona, de tomar o remédio de dipirona, né? E todo mundo sabe que é ruim, que é uma coisa ruim mesmo, que, né, que criança gosta de que dipirona. criança, Então, exatamente. eu gostava de dipirona. E aí, quando eu comecei a entender que era ruim, né, que realmente péssimo, eu falei, meu, agora o que eu vou fazer? Porque eu já disse que eu gosto. E agora, como eu vou dizer, não gosto de dipirona, né? E aí, então, toda vez que eu começava a tomar no dipirona, chegou a hora de tomar no dipirona, eu tinha que fazer cara que tava gostando. Então, na época, não dava para dar nome aos bois, né? Nós não conhecíamos os sentimentos, não sabíamos o que eram as coisas. E como que eu parei para pensar que, tipo assim, se eu falar que eu gosto agora, eu tô errado. Eu acho que a gente é estranho, né? Como a gente desmerece uma vontade nossa desde pequeno. De onde começou esse desmerecimento? Será que foi dos nossos pais? Ou será que já nasce com a gente isso? De você. Parece que tem que provar algo que você tá sentindo. Parece que trocar de ideia é errado, né? Será que isso vem de alguma punição que a gente já sofreu e já começa a entender quando é criança? Ou a gente já nasce todo mundo assim? Porque isso também se dá na adolescência, né? E eu pensei que começava na adolescência, porque assim, na adolescência a gente tem o negócio de querer ser aceito, de querer pertencer a uma rodinha, de ter amigos. Então você acaba se moldando, fingindo que você tem um pensamento ou um gosto que você não tem, porque você quer Se encaixar se encaixar. na sociedade, Então, né? eu pensei que isso começava na adolescência. Só que analisando também a minha infância, eu vi que não. Por exemplo, eu nunca gostei de requeijão. E aí, quando eu comecei, a filha do meu ex-padrasto começou a morar com a gente, ela tinha essa mania de comer no café da manhã bisnaguinha com requeijão. E eu experimentei. E eu gostei. Só que pra mim, eu não podia falar que eu gostava. Porque eu nunca gostei. Por que agora eu ia gostar? Só porque ela falava pra todo mundo que ela não gostava. Então, Exatamente. e aí? E agora? O que faço aqui nessa Só situação? que pensa aí, né, agora nesse momento de tipo assim, quando a gente é criança, a gente fala que a gente não gosta de alguma coisa, os nossos pais sempre falam, mas tem que comer, não é? Tem que comer. E aí eu bati o pé pra não comer requeijão, porque eu não gostava. Então, como que eu podia mudar de ideia de comer depois, de começar a gostar depois? E aí, eu meio que tinha que provar que agora eu gostava ou que agora eu não gostava. E o quanto a gente leva isso pro resto da nossa vida, sabe? Da adolescência e adulta. Que saco, tudo nós temos que começar a provar o que a gente gosta, o que não gostamos, o que queremos. Sim. E enraizado, tá no subconsciente, não é ninguém falando que a gente pode ou não. Exatamente. Nós mesmos estamos criando coisas nas nossas cabeças. Porque assim, não vem ninguém perguntar, como assim você gostava de tal coisa e você não. Às vezes vem um retardado, vem. Mas a maioria das pessoas não tá nem aí Mas pra quem gente. vai lembrar que ela gostava de requeijão? Exatamente. Não? Quem vai lembrar que eu gostava de pirona ou não? E aí, na época da adolescência, por exemplo, tinha o negócio das músicas, né? Das músicas. A gente tinha que provar que é o nosso ídolo, saber de cor e saltear das músicas, os nomes, os participantes da banda. Não foi de propósito, mas estamos com camisetas de banda. E aí, agora eu saio na rua, eu tenho que saber todas as músicas, todos os nomes dos integrantes, tudo. E aí, se na época não era rede social, eu não postasse lá, estou ouvindo tal música. Ou pelo menos eu tinha que ter falado antes. Menina, eu gosto dessa música. Eu vou começar a ter conversas. Não posso chegar hoje e falar, eu gosto dessa banda. Não, você nunca falou dessa banda, como é que você gosta dessa banda?
Você foi no show e aí você não sabe cantar todas as músicas? Ou você foi no show, você começou a gostar dessa banda esse ano e aí você já foi no show? Não pode? Tipo assim, eu sei que parecem coisas pequenas. A minha psicóloga fala que não existem coisas pequenas. Se é Nenhum sentimento importante. é pequeno. Se é importante pra você, não é pequeno. Mas assim, são pequenezas mesmo da nossa vida no cotidiano que a gente não percebe que a gente tá invalidando os nossos sentimentos, os nossos quereres. E a gente leva isso pra vida adulta. Só que na vida adulta a bagagem já é outra. Então a gente coloca esse desmerecimento de uma forma muito mais pesada. Muito pesado. Tanto que, assim, na infância tivemos esses episódios, com certeza teve mais outros que a gente, né, enfim, não dá para trazer aqui. Só que aí, quando chega na adolescência, que estamos na escola, piora, porque a gente tem que provar. Aí, infelizmente, tem a sociedade, né? Tem a nossa cabeça? Tem. Mas E a sociedade também não ajuda. não ajuda, porque se a gente está num grupinho e não concordamos com opiniões daquele grupinho, pronto, também, né? E, né, precisamos ser gente que, do nosso lado, que também não concorda, porque gera debates, ideias, enfim. Então, isso é uma coisa boa. Só que a gente está tão acostumado a invalidar esse sentimento original. E aí a gente leva essas pequenezas para a vida adulta. Só que a vida adulta, gente, é muito mais densa. Então você acaba invalidando uma carreira que você quer seguir, você fica achando, ai, pra quê? Não, agora, do nada. Ou um relacionamento, tipo, ai, vou terminar agora, pra quê? Sendo que, véi, só basta você querer, você quer. É o suficiente. Eu sempre gostei de teatro. E, assim, sempre quis fazer, sempre, enfim. E os meus amigos próximos sabem disso. Não sei se meus conhecidos, afim, sabem. Mas também não importa. Não importa. Um dos meus conhecidos, do nada começou a fazer teatro, né? E ele trabalhava normal, num banco, enfim. E quando ele começou a fazer, primeiro exemplo, eu não liguei, tipo assim, eu não fiquei pensando, nossa, mas ele nunca falou sobre isso comigo, ou nunca vi ele postando sobre isso. Eu achei sensacional. Pode ser porque eu sempre quis fazer? Pode. Mas, tudo bem, eu achei, poxa, que legal, o cara tá indo, né? Atrás do sonho e tal. Primeiro ponto, tá vendo como as pessoas não, enfim, estão nem aí pra isso? Segundo ponto, eu sempre quis fazer. Então, se eu começasse a fazer agora, porque deu, tipo assim, eu tive uma oportunidade, tipo, surgiu a oportunidade de fazer, e aí eu comecei a fazer. Eu vou pensar o quê? Putz, mas o cara acabou de começar, ele vai achar o quê? Que eu tô copiando ele. Roubando a ideia. Tô roubando a ideia. Só porque eu não falei com ele antes. Na minha cabeça, eu tinha que ter falado com ele antes, em algum momento do passado, que eu queria fazer. E aí, pra mim poder, tipo assim, pra ele falar, nossa, realmente, eu não queria ter feito isso. Pra mim se autoprovar que eu quero. Mas você percebe que isso é muito uma ideia de adolescente? Muito. Que a gente tem que provar. A criança, na verdade, isso é uma coisa da infância. Que a gente tem que provar pro amiguinho alguma coisa. Você entende? Nossas preferências ou sei lá o que, sabe? E, gente, olha que loucura. A gente deixa de fazer muita coisa por conta disso. Tem gente que mete, tipo assim, tem gente que tem peito e fala, não, eu não deixo fazer nada por ninguém, eu não sei o que, eu não tô nem aí pra opinião dos outros. Só que isso todo que a gente tá falando nem sempre vem dos outros. Tá dentro da gente, do nosso merecimento, da nossa autoafirmação. E aí também tem a ver com autoestima esse assunto. De você bancar o que você quer, ir atrás. E é engraçado que quando as pessoas têm esses atos de coragem, tipo assim, o cara largou o banco pra começar teatro. Já aconteceu isso comigo também, na época que eu trabalhava numa faculdade, a menina era gerente do banco, largou, porque ela não sabia o que ela gostava. Então ela começou a fazer estágio em várias áreas pra ver o que ela gostava. E ela largou de a gerência do banco. A gente olha essas pessoas, pelo menos eu olho essas pessoas e falo, puta que pariu, que coragem, sabe? Tipo assim, eu acho muito foda, é uma inspiração pra mim. É uma inspiração e a gente tem que entender que se fizermos isso, é uma inspiração para outras pessoas. Exatamente. Só que a gente pensa isso, a gente não. A gente, racionalmente, inconscientemente, talvez, a gente fica tipo assim, meu Deus, que loucura, meu Deus, e se eu fizer isso? E assim, são coisas tão absurdas, por exemplo, uma série. Ai, se eu chego numa pessoa amiga, eu gostei daquela série.
Pra mim eu já tinha que ter pensado sobre ela. Exatamente. Ou sei lá, Exatamente. eu tenho que conhecer toda a história. Tipo assim, pra mim chegar, não posso chegar na menina e falar sobre a série sem ter conhecido tudo. Gente, bora falar sobre o que você viu. Não, menina, eu comecei o episódio ontem, sabe? Fale sobre o que você sabe, sobre o que você. O pouco que você sabe. Entende? Não precisa ficar se autoafirmando que você sabe ou não. E assim, isso prejudica muito a nossa vida de merecer ou não. Eu acredito que a gente merece, mas a gente não vê isso, sei lá por qual motivo. É bom trazer esse assunto, porque toda vez que nós desistimos de fazer algo, trazemos elementos de medo, timidez, medo do sucesso, do insucesso, falta de autoconfiança. Só que o desmerecimento tá ali, entende? Ele tá muito presente ali. Porque achamos também, tipo assim, eu não mereço isso porque, sei lá, deveria ter me dedicado mais, ou porque, eu não pesquisei muito sobre isso, ou porque eu não, sabe? O teatro, voltando ao teatro mesmo, eu sou um frequentador assíduo de teatro? Não, mesmo gostando muito, mesmo querendo fazer. Só que eu não vou sempre, é muito difícil ir no teatro, eu vou muito mais ao cinema do que ao teatro. Sim. E aí, só por causa disso, claro, né? Se eu começar a fazer mesmo, eu vou ter que estudar, vou ter que começar a ir pelo estudo, de eu estar fazendo. Mas não é porque eu não fui muito que eu não mereço fazer teatro. Entende? É isso que nós temos que colocar na cabeça. Isso. Se eu acho que assim, se eu quero já é razão suficiente. Sim. E aí você vai atrás, claro. E você pode começar a ir atrás a qualquer momento. Até porque ninguém precisa saber o que você tá querendo. Eu já fui muito essa pessoa de ter que provar, de postar, por exemplo, no Instagram, o meu tipo preferido de roupa, o meu tipo preferido de lugar, que eu fico com tal tipo de pessoa. Eu já fui muito de querer provar. Só que só você precisa saber da sua vida. Tem muita gente que já tem essa conclusão na cabeça. Isso é ótimo. Só que muita gente que não tem. Que só a gente precisa saber da nossa vida, das nossas preferências, do que a gente quer pra gente. Então, às vezes parece que você tá indo por esse caminho, só que você, na verdade, só tá planejando esse daqui. Você tá indo por esse porque é o que tem agora, mas você já tá planejando esse. E aí ninguém precisa saber, sabe? A gente precisa deixar isso pra trás e de simplesmente quis mudar de ideia. Sim, se alguém veio falar lá, do nada o Léo tá fazendo isso, meu filho, se você, pra você é do nada, mas pra mim não é do nada. Exatamente. Outro exemplo, uma pessoa que quer seguir carreira na medicina, né? Geralmente essas pessoas, elas vêm falando, né? Eu quero ser médica, eu quero fazer uma faculdade de medicina. É aquele sonho da vida, né? Da vida. Tem muita gente que desde a infância vem trazendo esse sonho, né? E aí, por exemplo, hoje eu chego e falo, eu quero fazer medicina também. Tem os dois pesos. Você tá percebendo que essa pessoa aqui, ela quer. Só que por que eu não posso querer? Porque eu não posso decidir aos meus 30 anos de idade o que eu quero fazer. Entende? Mereça, você merece. Você merece. Tem muito a ver também com a nossa personalidade, de moldar a nossa personalidade. Se irmos só pelo que os outros vão pensar e não nos nossos gostos, deixar de falar o que a gente quer só porque a gente não falou sobre, ou porque a gente acha que a pessoa não vai gostar, ou vai nos desmerecer, quem somos nós? Eu sou muito do ver pra crer, você tem que testar. Às vezes você acha que você gosta de alguma coisa, porque você fez aquilo a sua vida inteira. Só que você não vai saber de outra coisa se você não experimentar outra coisa, entendeu? Então, é a mesma coisa do requeijão. Vamos usar aqui o exemplo do requeijão. Talvez eu não goste de requeijão puro, mas eu gosto de requeijão com bisnaguinha, requeijão numa torta. Entendeu? Existem maneiras de você também utilizar o que você gosta pra fazer. E nunca é tarde pra você decidir, mudar de ideia, seguir outro caminho. Eu sei que a gente é jovem ainda, ok? Na nossa cabeça, a gente já não é mais jovem pra ter essas decisões. Porque muita coisa a gente acha que a gente tinha que ter decidido na adolescência. E agora tá tarde pra decidir. Mas eu acredito que mesmo o pessoal de 30, 40, 50 sempre acha que tá tarde. Entendeu? Eu acredito que não tem isso da idade. De realmente em algum momento tá tarde. Eu acho que não tem. Então, pra finalizar. Se você tem um desejo interno e tá achando que é tarde pra ir atrás agora, Vá atrás. vá atrás. E se você descobriu agora,
Depois de anos que você gosta disso, vai atrás.